Olá, me chamo Robson Constante, estamos começando mais um programa Diversidade Sem Tabu. E hoje eu estou aqui com um convidado bem especial que vamos tratar um pouco da questão da religiosidade, da diversidade religiosa. Adriano Dreyer, isso? Então, Adriano, prazer tu estares aqui conosco hoje, conversando um pouco sobre a questão da tua religião, porque a gente sabe que a sociedade ela é, por vezes, preconceituosa, né? Então, te agradeço de antemão, já te aviso que esse programa a gente não tem tabu para falar sobre qualquer assunto. E fico feliz que tenha aceito o convite, para que a gente esteja conhecendo um pouco mais da tua pessoa, porque além da tua religião, né? E quebrar alguns paradigmas e preconceitos que a sociedade tem, que a gente tem, né? É isso, então. Prazer é meu de estar aqui, Robson. Obrigado pelo convite. E acho importante esse espaço de fala, né, para nós que somos afro-religiosos, né, até para desmistificar esses preconceitos que tu comentas, né. Então, Adriano, para a gente começar a nossa entrevista, para quem está nos assistindo, tu pudesse falar um pouquinho quem é o Adriano, né? Porque eu sei, a gente já vem conversando um pouco pelas redes sociais e até mesmo por questões mais ligadas também à questão da profissão, que você é professor, diretor, pai, pedagogo, sacerdote, então tem aí... O Adriano, ele é uma diversidade em pessoa, né? É verdade, Robson. Eu sou uma diversidade em pessoa porque eu sou uma pessoa inquieta, um buscador, né? O Adriano é o pai da Ana Júlia, é o diretor de escola, é o professor, é o pedagogo, é o amigo. E, acima de tudo, né, é o sacerdote de Umbanda. E tu és de que cidade? Tu é de... Aqui de Canoas, né? Isso, sou de Canoas. Sim. Moro em Canoas e lá eu tenho o meu trabalho, minha casa e o meu templo religioso. Então vamos já entrar direto então para a gente falar sobre religiosidade. Qual é a tua religião? A minha religião é Umbanda e Candomblé. Umbanda e Candomblé. Candomblé. Isso tem raízes africanas. Exatamente. São religiões de matriz afrodiaspórica, né? Que são... baseadas principalmente no culto que os africanos trouxeram para o nosso país. Sim. E como é que, para quem não conhece, né, como é que funciona? Da onde nasceu, da onde surgiu, né, a religião? Como é que ela funciona? Bem, a diáspora africana, né, os africanos trazidos como escravos, principalmente para a América, né, eles trouxeram seus conhecimentos ancestrais, né, inevitavelmente. Aqui na nossa região eles acabaram misturando um pouco esses conhecimentos, né? Porque o que nós praticamos aqui no Brasil é diferente do que é praticado na África, embora tenhamos raízes, tenhamos fundamentos que se originam na África, ainda assim a constituição religiosa no nosso país ela é brasileira, né? O candomblé ele surge há mais de 300 anos na Bahia, né? E vai se espalhando pelo Brasil. É um culto que nós temos pouco aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque os africanos que vieram para o Rio Grande do Sul eles já trouxeram um culto um pouco diferente, né? Que nós aqui chamamos de batuque. Né? Tá. E a Umbanda ela surge no Rio de Janeiro, né? A partir das práticas sincréticas dos africanos, juntamente com os nativos cariocas, né? Surge nos morros cariocas, vai surgindo através de tradições antigas, como a cabula, como, né, a labanda, e por fim, em 1908 tem um advento, que a gente chama, né, do caboclo das sete encruzilhadas, que é uma entidade, um caboclo que vem através de um jovem, né, na época, médium, numa casa espírita, né. E a partir daí a Umbanda começa a ter mais visibilidade. Sim. Então, ela nasce, digamos, o forte dela continua sendo... É na Bahia, né? O candomblé, sim. Candomblé, sim. Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, é muito forte. Sim. Mas a gente tem vários templos, terreiros, não sei se tem alguma diferença. A palavra templo, terreiro, né, para nós é indiferente. No candomblé, nós usamos o dialeto iorubá. Então, nós vamos chamar de Ilê Axé, que é casa de axé. Né? Mas, no brasileiro, nós chamamos de templo, terreiro, tenda, centro, né? Que vai denominar as várias casas de Umbanda que nós conhecemos. Sim, e você tem um nome específico, né? As pessoas te procuram... Isso. Nós temos um nome religioso, né? Um nome que nos identifica como sacerdotes, né? No caso, eu carrego junto comigo o nome do meu orixá,
que é Oxaguiã, que é um Oxalá, né? Então eu sou o pai Adriano de Oxaguiã e do Caboclo Penazul, que é a entidade que trabalha comigo na Umbanda. Né? E a entidade que trabalha contigo é uma entidade espiritual? Isso? Isso, uma entidade espiritual que incorpora, né, para fazer atendimentos às pessoas que nos procuram. Né? A Umbanda é uma religião de caridade, então esses atendimentos são gratuitos, acontecem sempre nas sextas-feiras à noite, através de passes, orientações, banhos de ervas, né, enfim. Isso acontece aonde? Se quiser já deixar o... Isso acontece no nosso templo de Umbanda, que é o Templo da Estrela Azul, que fica em Canoas, na rua Manaus, número 303, próxima à estação Matias Velho. Sim. E qual é a importância da religião na tua vida? Tu já nasceu dentro dessa religião ou tu teve outras vertentes religiosas? Bem, eu não nasci de religião afro-brasileira, né, afro-diaspórica. Mas eu tive contato com a religião desde cedo, através de familiares, de pessoas da minha família que também eram médiums e ancestrais meus, né? Mas aí aos 14 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a frequentar as casas de Umbanda e comecei meu processo iniciático, né? Então já fazem 32 anos que eu pratico a religião africana. E você é médium também, então? Médium também, sim. Quando que tu descobriu que você era médium? A mediunidade pode se manifestar de várias formas. Né? Existem várias modalidades mediúnicas que nós chamamos. Né? Na Umbanda, nós usamos basicamente a mediunidade que nós chamamos de mecânica da incorporação, tá? Que é um acoplamento energético entre o médium e a entidade espiritual para trazer o conhecimento, a orientação, né, o passe e tal, e também para o desenvolvimento e o autoconhecimento do próprio médium, né? Porque antes da religião ela ter um propósito caritativo, né, como eu falei antes, ela também precisa trazer esses médiums para o autoconhecimento, né, para a sua evolução pessoal, para a sua ética, né, enfim. Sim. Vocês, enquanto religião, vocês também acreditam na questão de reencarnação? Acreditamos, né? A Umbanda tem raízes espíritas também, né? Kardecistas também, e essa questão da reencarnação, ela não é somente do kardecismo, ela já vem, né, de N outras manifestações religiosas pelo mundo, né? Sim, me então, parece que sim. Parece que a Igreja Católica no seu início também acreditava na questão da reencarnação, né? Até parece que surgiu um rei que por meio da sua esposa lá, não me recordo bem a época, que daí esse rei pediu para que o Papa então não falasse em reencarnação, né? Não sei se tu sabe dessa história. Não, essa história eu não conheço, mas é possível que seja real, né? Até porque essa questão da vida após a morte, né? Do culto aos ancestrais, ela é uma coisa intrínseca, natural do ser humano, né? Nós temos manifestações deste porte já desde a pré-história, né? Ao culto dos ancestrais, a crença de que eles permanecem vivos e ajudando aqueles que estão encarnados ainda, né? Sim. Porque na verdade há um preconceito muito grande, né? Quanto a espíritas e a questão também da própria religião afro, né? Exatamente. Então, como é que a gente lida com essa questão do preconceito? É o que a gente está falando aqui hoje também, de informação. Então, Robson, o preconceito ele é uma característica negativa que o ser humano traz, e não só pela questão religiosa, né? Às vezes pelo que é diferente, pelo que é desconhecido, né? Como o próprio nome diz, já preconceito. É um conceito prévio que tu tens de algo que tu não conhece, né? E com a religião, com as religiões africanas não é diferente, né? Embora a gente tenha sofrido muito na época colonial, né? Até porque por causa da questão da hegemonia branca, da questão da religião oficial, né? O catolicismo, o cristianismo, né? E isso não vem ainda, isso está presente ainda até hoje, né? E hoje, nos dias atuais, a gente vê novamente esse preconceito ressurgindo, às vezes com falas, com o uso das nossas tradições de forma pejorativa, colocando, né, a religião como se fosse algo do mal, algo do demônio, né? Só que na nossa religião nem sequer existe essa figura do demônio, né? Não existe. Essa constituição
essa cosmovisão judaico-cristã não é uma cosmovisão iorubá, né? Então nós não temos essa visão. O bem e o mal, ele está presente em tudo, né? Deus onisciente, onipresente, onipotente. Então, se nós partimos desse princípio, nós vamos entender que Deus está presente em tudo, né? Sim. E a prática do mal realmente é uma questão humana, né? Então nós temos que tirar esse preconceito da nossa religião, vindo, né, como hoje, falar sobre isso, né, denunciando, né, e aos poucos irmos ganhando um espaço, né, de respeito e reconhecimento também, porque nós fazemos parte de uma cultura, né, histórica do Brasil. Então, renegar ou relegar as religiões afro a um simples culto ao mal, culto ao demônio, é um grande erro, né? Sim, e que infelizmente muitos se propagam, né? E é de algumas religiões específicas também, né? Infelizmente também, vem principalmente das práticas religiosas neopentecostais, né, e tal, que usam muitas vezes elementos da própria Umbanda, do próprio Candomblé, para justificar, né, o preconceito e coisas negativas, né, quando na verdade a religião da Umbanda, a religião de Candomblé e todas as práticas que eu conheço afro-religiosas, elas estão empenhadas muito ao contrário, né, em fazer o bem, em elevar o ser humano, em trabalhar os valores, a irmandade, a família, né, mas com respeito a todas as pessoas, a todos os tipos de pessoas, né. A religião por si só, ela sempre acolheu todas as pessoas, né? Até por ser, no passado, até uma religião mais de gueto, mais de fundo de quintal, sempre acolheu aqueles que eram rejeitados nas outras práticas religiosas, né? E aí nós temos, por exemplo, como eu falei antes, o advento de Zélio de Moraes, né, que é o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Ele traz uma fala bem importante, né, quando ele se apresenta a primeira vez, dizendo que a Umbanda seria uma religião que falaria a todos e acolheria a todos, né? Que aprenderia com quem sabia menos e aprenderia com quem sabia mais e ensinaria quem sabia menos, né? Então só dessa fala a gente já pode ver a importância do acolhimento a todos dentro das nossas práticas religiosas. Sim. Eu enxergo que a religião tem uma importância muito grande na tua vida e ela te ajuda enquanto pessoa, né? Exatamente. A questão de... Essa semana mesmo, né? Eu indo num centro espírita e foi passado, né, pra gente, né, que a principal ação do ser humano, né, aqui na Terra, independente da sua religião, independente do que você vai fazer, né, daí foi um palestrante que disse, independente de eu aqui com palestra, é o que eu faço de bem aos outros, né, é a caridade, né, exatamente. Que é o mais importante. Isso, exatamente. E é o que menos a gente tem visto também em algumas pessoas, né, que propagam certas religiões. Isso eu acho preocupante, né? De tu impor que a tua religião é melhor do que a minha e fazer com que eu odeie a tua. É muito, muito complicado isso, né? Tu partir da premissa de que tu vai acolher e tu vai ajudar a pessoa, tu não vai fazer esse julgamento pelo que ela é ou pela prática religiosa que ela tem. É muito pelo contrário, tu vai estimulá-la para que ela possa ter fé e melhorar cada vez mais como ser humano. Para mim, a religião sempre foi importante, né? Sempre foi um alicerce na minha vida. E até hoje, eu nunca vivi de religião, eu nunca precisei me escorar na minha fé felizmente, para ter o meu pão de cada dia, né? Mas, infelizmente ou felizmente, algumas pessoas precisam disso, né? Sim. E muitas vezes também o preconceito vem daí, né? Mas também se o sacerdote de outras crenças pode receber por isso, né? Por que o sacerdote da Umbanda ou do Candomblé não pode, né? Sim. Então a gente também tem que ter esse olhar, né, mais criterioso, assim, antes de fazer um julgamento, um pré-julgamento, né? Sim. Saiu alguma reportagem que eu vi há uns dias atrás de 2 mulheres e uma criança que estavam com a roupa da sua religião afro. Isso. E elas foram proibidas de entrar no Uber. Não sei se ficou sabendo dessa história. Então, hoje de manhã eu estava conversando com a minha mãe e ela me trouxe essa história, porque acabei não vendo a matéria, né? E ela me colocou isso, né? Ela comentou esse assunto comigo, né? Acho que foi bem importante a denúncia, né? Que essa mãe fez, porque é somente através das denúncias, através da mídia que a gente vai conseguir quebrando esses preconceitos, né? Porque se eu sou uma pessoa que trabalha com atendimento ao público, como é que eu vou escolher o meu público, né? Pela prática religiosa dela. Que diferença vai fazer isso para mim, né? Isso. E lembrando que o preconceito
a religiosidade é crime, né? Exatamente, é crime. Ainda está dentro da questão do racismo, né? Isso. E às vezes as pessoas dizem, não, mas eu não sou racista. Mas tu cometeu um ato religioso, porque infelizmente no Brasil, ainda para quem não entende, a gente tem uma bancada extremamente evangélica, né? E que prejudica muito as minorias. O público LGBTQIA+, a gente ainda não tem leis específicas, né? O Brasil é o país que mais mata o público LGBTQIA+. Exatamente. Eu acho que isso é importante que a gente deixe e fique bem claro aqui. Então, quem é que faz as leis? É essa bancada, são esses políticos que a gente está lá apoiando. Exato. Então, a gente tem que ter uma noção, se é para ter uma bancada evangélica, então, não teríamos que ter, então, uma bancada católica, uma bancada de umbanda, uma bancada espírita? Será que, na nossa questão política, a religiosidade tem que estar presente? O Estado não é laico? Por que eu devo impor? Aí já começa, né? Exatamente. A gente conhecer a nossa sociedade e esses preconceitos. É que isso me traz um pouco de constrangimento e isso me abala ainda porque as leis ainda elas demoram muito tempo. E para que se consiga avançar, né, para que a gente não sofra preconceitos religiosos, preconceito contra o público LGBTQIA+, está dentro da questão do racismo, porque não se conseguiu ainda criar uma nova lei. Exatamente. E aí tem esse entendimento das pessoas, por não saber, por desconhecimento, de achar, mas eu não sou racista. Aconteceu no Big Brother isso, né? Isso. Um dos participantes, ele foi criticado pela sua religião, lá por 2 participantes, e depois dito, não, a gente vai te denunciar contra racismo. Mas eu não sou racista, porque minha mãe e meu pai são negros. Não é só isso, né? Essas falas são muito recorrentes, né? E acabam piorando mais a situação, né? Revelam mais racismo ainda. Quando nós temos hoje a intolerância religiosa colocada como um crime racial, nós temos um avanço, né? Sim. Mas precisamos avançar muito ainda nesse sentido, né? Inclusive a tornar a intolerância religiosa, né? E, enfim, contra todas as ditas minorias, como crime realmente, né? Enquadrado dentro de um crime único. Mas já temos um avanço, felizmente já temos um avanço. Já fomos perseguidos pela polícia, né? Nossos terreiros já foram fechados historicamente, nossos tambores foram, né, silenciados ou tentados a serem silenciados. Já fomos perseguidos até por traficantes, né? Facções em morros, recentemente, né? Mas estamos resistindo. E eu acho importante falar da resistência, porque a despeito de todas as tentativas, né, de destruir a religião afro, elas vêm se constituindo e cada vez crescendo mais, como uma religião do terceiro milênio. Isso para nós, religiosos, que acreditamos na espiritualidade, é uma resposta da espiritualidade. Né? A espiritualidade não está deixando com que as nossas tradições morram, né, através da perseguição. Mas os ataques são permanentes, infelizmente ainda são. Infelizmente, né? O que tu acha que leva essas pessoas a serem preconceituosas com as religiões africanas? É o que a gente já vinha comentando um pouco, né? Mas eu acho que culturalmente, né? Eu acho que culturalmente, historicamente, nós temos aí, inevitavelmente, temos que falar que é a questão de realmente colocar a raça negra como uma raça inferior, né? Então isso vem dentro de algo institucionalizado e vamos desconstruindo a passos de tartaruga, mas estamos nesse trabalho, né? Sim. E posteriormente isso vem sendo ratificado, né, pelas falas, como tu mesmo comentaste, de muitos religiosos que se dizem cristãos, né, e que atacam as nossas crenças, né? Sim. É importante a gente trazer isso pro foco, porque é exatamente isso, né? A gente tinha no poder máximo do Brasil uma pessoa que se dizia de Deus e dizia que era especialista em matar. Infelizmente. Então, qual é a religiosidade nisso, né? E a gente via aí uma saga, principalmente de evangélicos, uma bancada evangélica, que estava totalmente apoiando isso e levando a religião para dentro das suas igrejas, dos seus templos, do culto, né? Eu acho isso um absurdo, tu misturar política com a questão da fé das pessoas, né? É um absurdo. Mas mostrou para nós, esse período difícil que nós passamos no último governo, que essas ideias e que esses pensamentos eles estão vivos ainda, né? Que eles estavam abafados e a gente continua, né, nesse trabalho de abafar e desconstruir. Mas é algo que nós vimos acontecer durante a história da humanidade, né? A Idade Média está aí para isso, né? Então mistura-se a religião com a política
né, e se ratifica práticas discriminatórias, práticas até de assassinatos e mortes em nome, né, de uma crença, de uma religião, de um dito valor. Sim. Né? Tu sabe que a gente tem esse preconceito e a gente... Aonde, acho que faz uns 2 anos, 3 anos atrás, surgiu uma escola aqui, né, grande, uma escola, acho que, se não me engano, era católica, uma escola público infantil e fundamental, que abriu vaga no jornal para professor de religião. E daí um conhecido meu disse, mas eu vou me candidatar lá, eu adoraria ensinar as crianças a tocar tambor. Daí, para mim, sofreu estranheza, sabe, Sim. porque a minha visão até então seria aquele professor de religião. E eu achei, por que não, né? Mas não entraria lá. Daí eu vi, não, há um preconceito muito forte. E é uma questão que a gente coloca o que a gente imagina que seria, né? Uma aula de religião. Eu já trabalhei em escolas particulares, inclusive já trabalhei em escola confessional católica, né? E uma das primeiras coisas, assim, que aqui na tua entrevista eles vão te perguntar é qual é a tua religião. Porque a tua religião importa para trabalhar naquele ambiente, né? Sim. Porque... se quer que naquele ambiente existam pessoas, né, afins com aqueles valores. É uma discussão que nós não vamos fazer agora, né, enfim, mas dentro da escola pública, né, onde eu me construí como educador e defendo e gosto da escola pública, né, nós precisamos trabalhar ferrenhamente contra esse tipo de... O ensino religioso escolar, ele primeiramente não deveria nem existir, né? Mas como existe, ele precisa ser uma aula que possa abranger o conhecimento de todas as religiões, né? E quando eu falo de todas as religiões, eu não estou falando apenas do cristianismo, né? De todas as religiões, porque faz parte, né, do ser humano essa questão da transcendência. Então, que se possa conhecer e desmistificar. Nesse quesito, temos muitos professores que trabalham assim, eu acho que é bem louvável, né? Porque eu lembro que quando eu estudava, quando eu fui aluno de escola pública, tinha um crucifixo dentro da sala de aula e na aula de ensino religioso se separava os católicos numa sala e os evangélicos na outra. Às vezes eu conto isso para os meus alunos e eles não acreditam. Para mim também, na minha época de escola, né, também a aula de ensino religioso era separada dos católicos e evangélicos. Isso, separados. E eram 2 professores diferentes. Exatamente, um professor católico e um professor evangélico. Sim. E os outros que tinham outro culto religioso se escondiam, né, atrás de uma dessas práticas para não serem, né, criticados, enfim, porque aí a crítica ia ser muito grande, né? Sim. Inclusive, o primeiro convidado que eu trouxe para falar sobre a religião afro, né, que foi o Wagner, ele trouxe exatamente isso, que ele já veio desde da barriga da mãe dele, porque a mãe dele já tinha um terreiro. E ele disse que quando ele começou a ir para a escola, a mãe dele disse, olha, procura não falar da nossa religiosidade que a gente faz. E ele disse que não entendia, mas por quê? Se me faz bem, a gente só faz o bem para as pessoas, né? Ele demorou a entender essa questão desse preconceito, porque para ele não tinha maldade. E não tem. Não tem. É uma das pessoas que eu vejo com o coração mais puro de qualquer outra, daqui a pouco de um padre, ou de um sacerdote, ou de um pastor. Porque eu acho que não... A alma da pessoa, a questão do bem que tu faz é muito maior do que a tua religião, né? Exatamente. E se você não fala da existência, né, ignora a existência da nossa religião e de todas as outras minorias, dessa diversidade que tem dentro da escola, tu acaba trazendo, inclusive, a essas crianças um questionamento pessoal, um trauma pessoal, né? Bom, eu sou diferente, o que eu faço não é bom, né? E eu acho que isso é bem traumático, assim, para a evolução e para o crescimento de uma criança. Todos nós crescemos, né, quem tem mais de 40 anos, dentro dessa geração. Mas hoje, o nosso papel é ir desconstruindo tudo isso e também ensinando para as gerações mais novas, né, como se colocar, ocupar espaços, né, falar de quem ele é, né, e não ter vergonha. Quando me perguntaste no início se eu tinha sofrido preconceito em relação à minha religião, eu diretamente não sofri, né? Sofria no meu terreiro, alguma coisa já, né, nesse sentido, mas eu denuncio, eu vou, né, atrás, eu me coloco. Então eu não deixo as coisas ficarem assim, né? Mas a primeira coisa é a autoaceitação, né? Você se aceita quem você é, como você é, no que você acredita, né? Mas não se aceitar da boca para fora, realmente entender o valor daquilo que você é. E aí fica mais fácil de você se colocar perante os grupos que você convive e as pessoas te respeitarem. Sim. Adriano, o nosso programa é curtinho, né? Até porque a gente quer te trazer mais vezes para estar conversando aqui também.
E a minha última pergunta que eu teria a fazer para ti era o que dizer às pessoas que elas ficaram curiosas, elas estão tentadas a conhecer essa religião, né? O que buscar? Como é que chega essas pessoas, né? E já de antemão, né, se tu conseguir já linkar essa minha pergunta, o teu recado final para quem está nos assistindo. Sim, tá bom, muito obrigado. Então, já agradecendo pelo espaço, né, de fala. Em a grande maioria, né, digamos assim, 99% dos terreiros, templos, né, centros de Umbanda são abertos ao público, né? Então a primeira coisa é ir conhecer sem medo, né? Uhum. Vai lá, conhece, descobre o horário dos atendimentos, vê, participa, sente no teu coração, né? Se tem necessidade de conversar, tira dúvidas, pergunta, né? E acima de tudo, antes de julgar, esse é meu recado final, não somente a nossa religião, mas qualquer coisa que seja, procura conhecer. E mesmo depois de conhecer, se você acha que não é para você, se você não gostou, ok, apenas aceite, respeite, mas não julgue. Belas palavras, eu sou da mesma opinião que a tua, né? Porque é o que eu falava quando uma pessoa de uma certa religião que tenta colocar a religião dela para mim. Eu vou dizer, a tua roupa é diferente da minha, o teu sapato é diferente, os nossos números são diferentes. Então, desde que fizemos o bem às pessoas, independente de qual é a religião, porque cada um vai ter o seu prato predileto, ou a sua roupa, né? Exatamente. Isso também é a nossa questão, a nossa identificação espiritual, né? Sim. Com aquilo, né? E se faz bem, não tem por que não ir, não é? E deixar esses preconceitos de lado, né? Eu acho que isso é o fundamental. Exatamente. Adriano, eu te agradeço muito pelos aprendizados que a gente teve contigo hoje. Como eu te falei, gostaria muito que tu voltasse aí, talvez na 3ª temporada, para a gente estar conversando, debatendo, porque o preconceito, a gente quebra o preconceito, a gente deixa de ser menos preconceituoso, porque querendo ou não, eu sempre digo, né? De certa forma, a gente sempre foi ou será preconceituoso, né? Porque enquanto a gente se constitui enquanto pessoa, então o que a gente tem que saber é, estamos aqui para aprender. E eu acho que o respeito, a empatia ao outro é o essencial. Essencial. Então tá, esse foi mais um programa, Diversidade Sem Tabu, e a gente te encontra até o próximo. Tchau!